Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Quem não é inscrito, não te esquece, se inscreve aí, curte, compartilha, deixa dicas, sugestões, serão muito bem-vindas, tá? Será um prazer organizar, fazer algum vídeo aí com alguma dica de vocês. O vídeo de hoje, na verdade, é uma sequência. Eu fiz 2 vídeos para não ficar muito longo. Esse de agora é a sugestão da Prof. Luciana, uma amiga minha. Fala que ela disse assim, claro que não vai ser bem o que ela sugeriu, né? Seria trazer as minhas práticas de sala de aula com as crianças. Só que, como esse ano em sala de aula o período foi curto e as demais atividades que eu tenho são com crianças que já não são mais meus alunos, então tem toda a questão da autorização, daí é muito complicado, né? Não tem como eu trazer vídeos, fotos daquela época. Então eu trouxe alguns materiais que facilitam o ser professor com deficiência visual. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo em que eu falei como é que é o ser aluno com deficiência visual, né? Que eu fiz ali quando eu era aluna da educação infantil e fundamental, principalmente. Tô devendo ensino médio e graduação e essas questões todas, estágios, porque daí eu acho que eu vou fazer talvez até uma live para contar sobre isso. Vamos ver. Estou me preparando. Então, eu iniciei minha graduação de pedagogia em 2011, no segundo semestre de 2011. Confesso que inicialmente eu queria administração, aliás, primeiramente mesmo eu queria fisioterapia. Aí depois que eu vi, né, porque aulas de anatomia, porque... Não, muito obrigada. Aí pensei em administração, mas vim pro lado da pedagogia, felizmente. Eu iniciei e concluí, não cheguei a iniciar nenhuma outra graduação. E o meu primeiro contato, como eu estudei no IPA, tinha o colégio americano. E uma das minhas profs da graduação, ela era também prof do colégio. E ela me convidou para ir na turma dela. E aí foi o primeiro contato, assim, que eu, claro que não dei aula, mas que eu falei com uma turminha, né? Foi um dia muito especial, assim, foi muito gostoso. A experiência foi muito válida. E eu tenho um material que eu utilizo até hoje, foi feito pela amiga Tânia, na época, que é um material para... Deixa eu mostrar para vocês. Que foi o primeiro material, assim, digamos, pedagógico que eu utilizei e que eu tenho ele até hoje. Eu vou tentar passar ele aqui na tela, vamos ver se vai dar para visualizar, mas acho que dá para visualizar ele por inteiro. É um papelão grande e atrás ele tem 2 abas, pessoal, como se laterais, assim, como se abrissem uma janela, só que elas não chegam a se encontrar uma na outra para que esse papelão fique de pé. Nesse papelão tem o desenho de um menininho, muito bem desenhado, por sinal, né? A Tânia é formada em artes visuais e foi minha colega do IPA, na telefonia. Então temos aqui um menininho que ele está sentado perto desse urso, né? O menininho tá de camisetinha, de fralda, acredito, assim, tudo em desenho. E o urso ele tem um círculo vazado na barriga, por onde a criança coloca a mãozinha. E aqui nós temos como se fosse, que sai pro lado de trás do papelão, uma manga, como se fosse uma manga, assim, de camiseta, né? Que é feita com TNT. Dá para ajustar mais, caso necessário, mas enfim. Acima desse menininho tem umas frutas, aí tem uma maçã, 2 laranjas feitas de EVA, mais uma maçã, uma laranja e uma maçã. Acredito que sejam, a princípio, essas frutinhas, né? Que estão aqui para que eu criei uma história. Acho que nessa primeira turminha, que era um maternal, acho. Eles tinham, se não me engano, 3 aninhos. Eu reuni brinquedos, eu pedi pra prof. Isabela separar brinquedos e a gente eles colocavam a mãozinha e pegavam para tentar descobrir o que era, né? Com o tato, para desenvolver a questão do tato. Depois, na escola, eu utilizei isso aqui no PIBID, na Escola Uruguai, e eu guardo com muito carinho. Já utilizei na escola também. Na escola eu conto uma história, as crianças dão nome ao urso, aí
O urso, ele... nós já fizemos um dia que ele comeu frutas, mas ele não conhecia as frutas, ele pedia ajuda para as crianças, então a gente dava degustação para as crianças. Teve dia que a gente fez que a criança era muito bagunceira, o ursinho escondeu os brinquedos na barriga, e aí ele, né, eles precisavam descobrir o que que tinha. Uma série de coisas que dá para fazer e que é muito bom de utilizar esse material, né? Então, é um material que eu guardo com muito carinho para trabalhar a questão do tato com eles. Deixa eu ir passando assim mais próximo para ver se vai ficar bem visualizado. Espero que tenha pego bem, depois eu vou ver. Então, esse é um dos materiais que eu tenho e que, claro, mas esse não é preciso só para pessoa com deficiência visual, não. Mas eu levo para trabalhar essa questão dos outros sentidos com eles, né? As crianças, elas se adaptam com muita tranquilidade à questão da minha deficiência. Eu sempre tive auxiliar, tá? No meu estágio de ensino fundamental, eu não tive auxiliar, mas a prof era maravilhosa, então... E eu tive auxiliar na escola em que eu atuo desde quando eu entrei. Na primeira semana teve uma prof, a prof. Lu, aí depois foi a prof. Taninha, que foi minha... Nós ficamos juntas, né, parelhas até o ano passado. E nós sempre criamos muita coisa, assim, eu sempre gostei de fazer muita atividade tátil, que eu amo utilizar muitas... por exemplo, cola colorida ou colagem, coisa que eu pudesse identificar o que eles estavam produzindo, né? Para que eu pudesse ter autonomia com eles também. E a Taninha sempre comprou essas ideias, assim como as gurias do PIBID, a Amanda e a Karen, que foram minhas parceiras, mas isso é do PIBID, é para outro vídeo. Deixa eu puxar a cadeira aqui de volta. Também em época de graduação eu descobri esse material aqui, que serve para... Claro, eu tô com um rolo enorme na mão. Prof. Marilena, né? Prof. Marilena Assis me apresentou esse material, que ele... Hoje em dia eu descobri que existe... Acho que é o mesmo material que... para limpar cachimbo, só que daí, claro, existe com pelinhos coloridos, enfim, né? Mas o meu é simples mesmo, é aqueles de amarrar pão de sanduíche, só que eu tenho um rolo. E isso aqui a criança consegue moldar, consegue, às vezes eu coloco canudo, eles passam pelo canudo, criam, fazem várias coisas com esse material. Então é um material que eu gosto de carregar, porque eu tenho uma noção do que eles estão moldando, né? Palito de picolé é bom para eles, e eu gosto de utilizar também para eles construírem uma casa, para eu ter noção para eu sentir como é que eles estão fazendo. E esse investimento não para por aí, assim, por exemplo, aqui eu tenho... Isso a minha mãe me deu quando eu era criança. E eu tenho também alfabeto móvel de plástico, que eu consigo acompanhar que letra é. Por exemplo, um professor que tem visão normal, ele pode só imprimir as letras, né? E beleza. Mas para mim não. Então eu utilizo muito esse material móvel e com esse alfabeto móvel de plástico ou de EVA, que daí às vezes eu faço... Claro que eu utilizo pouco com eles, né? Minha turma é de maternal, mas é válido ter. Que mais que eu carrego? Eu comprei também essas letras grandes para fazer brincadeira, chamadinha com eles. Imprime grande, mas daí eu não sei se eles acertaram ou não, tem que estar sempre perguntando para colega, né? Então assim eu tenho uma autonomia, né, de eles encontrarem a letra do nome. Então aqui tem um C, aqui tem um H. Todos os deficientes visuais conhecem essas letras, né, pelo formato? Talvez. Em regra geral, acredito que sim, mas tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que talvez não vão conseguir reconhecer, identificar. Eu não represento, por exemplo, eu reconheço todas essas letras, mas não consigo representá-las com perfeição. Por exemplo, se eu pegar a caneta para fazer, eu faço, mas elas ficam meio tortas. Mas tem pessoas que conseguem, né, escrever todo... Eu assino meu nome ali e é isso, assim. Eu, quando criança, escrevia bastante na própria reglete, só que com caneta para me guiar pelas os quadradinhos da reglete, eu escrevia em tinta. Mas aí vai parando de utilizar, né? Não perde um pouco dessa prática. Esses joguinhos aqui, ó, de encaixe, que tanto mães com deficiência podem brincar, como
mães com deficiência, como mães com visão normal e crianças com deficiência. Aqueles joguinhos que vai encaixando, ele é de plástico e ele tem na mesma pecinha os vinquinhos ou as... Ele é plástico, como é que é o nome disso aqui, gente? Ai, eu não sei o nome desse aqui. Mas ele é muito bom. Ele é para criatividade, ele é bom para que eu possa utilizar com eles também. Jogos de quebra-cabeça. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho um jogo da Mônica, deixa eu ver se eu consigo tirar. Que eles já brincaram tanto com isso aqui que ele tá meio desmontado. Assim, não consigo montar ele, segurar ele montado. Mas, por exemplo, eu vou quebrar um quebra-cabeça pra eles que é daqueles que vai montando, montando e fica um quadrado. Não, a gente tem que facilitar pra nós mesmos. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo segurar esse aqui. Eu vou segurar só algumas peças que ele vai se desmontar. Esse aqui é da Mônica. Ele formaria um círculo. Então, como é que eu sei que a criança tá montando certo? Eu vou acompanhando porque ele vai fechar um círculo, cada um é uma forma geométrica. Então, ele vai montar, vai ficar o bichinho no meio, se não for o bichinho certo, não vai encaixar, e ele vai fechar um círculo na volta. Então, são alguns jogos que a gente tem que procurar para que nós consigamos, assim, saber que eles estão indo no caminho certo. E aí, isso demanda um pouco de investimento. Então, por isso que às vezes, assim, professor, não empresta os jogos. É que eu preciso de jogos assim, né, gente? Não é um jogo que, paciência, estragou. Então, eu sou chata para guardar meus jogos, para cuidar dos meus jogos. Então, eu realmente... Pra emprestar é mais complicado, porque eu preciso ter esses jogos assim mais fortes, por exemplo, eles são madeira, é investimento, então eu realmente entendo que a gente tem que partilhar e eu gosto de partilhar, mas também tem que cuidar, né? Não dá pra perder assim material que é muito importante pro nosso dia a dia. Aqui, por exemplo, cadê a mamãe? Onde está a mamãe? O nome desse jogo, alguma coisa assim. É um elefante, esse aqui. Às vezes a gente não consegue identificar o bichinho, mas o outro elefantinho encaixa na barriga, o filhinho dele. Então, é um tipo de jogo que também a gente consegue acompanhar e consegue auxiliar a criança na realização desse jogo. Que mais? Aqui eu tenho um modelo de caderno de uma menininha que não... Deixa eu ver se é isso que eu vou mostrar agora. Já mostrei o jogo. De uma menininha... não. Antes... eu esqueci de pegar. Eu esqueci de pegar o palito, gente. Mas, por exemplo, EVA... Esse aqui tá até cortado, assim. Mas EVA e um palito de churrasco. Com isso, eu aprendi com a professora Esther que tu faz vários desenhos, sabe? Tu coloca, por exemplo, uma pecinha de molde... em cima do EVA, aqui. E aí, tu vai pegar o palito e vai fazer aqui na volta, ó. Então, tu vai conseguir fazer o molde. Talvez, às vezes, a gente não consiga cortar, mas tu já adianta, tu já ajuda a tua colega a fazer os moldes no EVA, né, da pecinha. Então, palito de churrasco, a pontinha dele eu fiz umas estrelas, fiz várias coisas que eu achei bem legal também. O caderno deles. Como é que eu sei que cada caderno é da criança tal? Cada ano eu tenho uma ideia, tá? Esse aqui foi o que eu tô aqui, é o primeiro caderno que eu trabalhei, porque essa menininha foi embora. Eu coloquei o nome dela de... Vou botar pra foto aqui. Não tem problema. Eu coloquei a foto para que eles se identificassem. E aqui em cima... tem o nome dela com essas letrinhas que eu falo de EVA. Poderia escrever em braille também, mas eu queria unir o que eles identificassem e com que eu também pudesse utilizar para fazer a leitura, né? Essa menina, eu acho que ela... não lembro, deixa eu ver se tem alguma atividade assim que a gente possa visualizar aqui. E saber, assim, alguma tátil, né? Tem desenhos dela, pintura. Aqui tem um que foi feito da revista para eles completarem. Aqui, ó.
Aqui tem colagem de um triângulo de madeira, que era para utilizar com a idade deles, eu acho, na época. Até tem bastante coisa, mas deixa eu ver se tem alguma coisa legal mesmo, assim. Pintura com lixa, a mãozinha para colar a bolinha de... É que esse aqui foi o meu primeiro ano, então não tinha muito... Ah, esse aqui era legal, ó. Aqui, nessa folha, eu colei lixa, EVA e tinha um plástico, mas o plástico caiu. E aí eles teriam que pintar, né? Agora não me recordo se eu vendei eles, para eles pintarem sentindo as texturas, né? As diferentes texturas. Ano passado eu fiz um caderno grande para minha turma, que foi bem legal, de folha 3. Eu encadernei na escola, a escola tem uma encadernadora, então eu encadernei, né? Furei, fiz, e foi muito bonito, assim, de fazer. Fiz a capa com as crianças daí, né? Então, assim, vai variando, né, gente? É esse material e a gente vai desenvolvendo muita coisa com eles também. Ah, quem são as crianças? Como é que tu sabe? Eu também, que nem falei, eu tenho resíduo visual. Então, para mim, o uniforme, ele não facilita. Porque eu chego, eles fazem, eu gosto de fazer a chamadinha, que aí eu normalmente não fico perguntando, quem veio não, eu sento com eles, e aí eu chamo, e aí eu chamo, pego no colo pra cantar, alguma coisa assim, e aí eu já vejo como é que tá o cabelinho, como é que tá, né? Às vezes o menininho cortou o cabelo, então, opa, tá diferente, porque a gente identifica muito eles pelo toque, né? Então, é uma roupinha, uma blusinha assim, ou o cabelinho que tá preso assim, então tu vai identificando e às vezes eles estão brincando juntos, nos primeiros dias não, mas depois tu já identifica a voz, mas nem sempre eles estão falando, então tu precisa tocar e às vezes normalmente na minha turma cai muitos meninos com o mesmo tipo de corte de cabelo, às vezes as menininhas com os mesmos cachinhos, ai meu Deus. E aí, às vezes, eu troco. Acontece. Ô, fulano, não, prof, não sou eu sou fulano. E eles dizem assim, tu te confundiu, né? Porque tu não enxerga. Eu digo, pois é, eu me confundi. Mas eles falam tudo com muita naturalidade, né? No ano passado, nós estávamos numa feira literária e eu tava com um aluno pela mão e ele disse assim, prof, ele não sabia que história que era aquela ali. E ele disse assim, coloca a tua mão aqui para te me dizer que história é essa, né? Era um livro em tinta, mas na cabecinha dele, eu colocando a mão, eu ia identificar a história que era. E aí teve um outro também, do ano passado, que a minha colega conversando com ele, disse pra ele, a tua professora não enxerga, eu não me lembro de que ela colocou, e ele disse, não, a minha prof enxerga com as mãos. Então, quer dizer, são coisas assim, né? E a primeira festa coletiva da turma, meu Deus, porque todos vão ir juntos pro pátio. Isso na escolinha, né? Aqui na Mariquinha, na EMEI Mariquinha, que é onde eu... E aí eu disse, agora? O que vai acontecer, né? Como é que vai ser? Pensei eu comigo, digo, porque daí a gente vem com pensamento de adulto, né? Tipo, vou perder essas crianças. Não perder, né? Porque eu tinha meu auxiliar, mas eu fiquei. Aquela coisa que eu, né, tenho que ter a responsabilidade por eles. Incrível. Eu saí com eles, eu expliquei tudo e fui com eles pro pátio. Tudo que eles queriam, eles viam e me pediam. A criança, ela não tinha aquele olhar, não, vou pedir para aquela outra ali que enxerga, que vai me dar isso aqui mais fácil, que eu quero. Não, a referência deles, embora tivessem mais professores, eles não trocam essa referência por essa questão da, ela vai demorar mais, ou ela, né, não vai saber me auxiliar. Não, prof, e eles me mostravam, eles vinham, me pegavam pela mão. Então, quer dizer, as coisas vão se desenvolvendo assim, né? Tem crianças que demoram, que são mais difíceis, né? Às vezes não falam, não se comunicam tanto. Sim, tem aqueles que te desafiam. Mas, assim, agora, né? Das minhas turmas, assim, de dizer que ficou quietinho, que se escondeu de mim porque eu não enxergava, ou coisa assim, não. Eu tive criança que fugia, mas que fugia, por exemplo, fugia de mim, fugia da Taninha pra ir ficar na pracinha, mas não, eu vou fugir porque ela não enxerga, ou eu vou.
Tanto que eles às vezes encontravam coisas no chão, eles alcançavam, sempre foi se desenvolvendo natural, né? Eu sempre brinco que as minhas crianças vão começar a entender mais rápido o que é a frente, atrás, do lado, né, direito, noção de direção, porque e às vezes eles vinham, prof, o fulano tá brigando. Não, prof, ele tá atrás do fulano. Não, ele tá à frente. Não, ele tá na mesa amarela. Não, ele... Então eles usavam referências assim. É a coisa mais linda do mundo. Eu tô com muita saudade, assim, deles, né? Embora convivi pouco tempo com essa turminha, mas nós já tínhamos construído um vínculo. Com alguns, assim, eu consigo falar mais pelo WhatsApp. Mas essa é um outro momento que tá difícil para todo mundo, mas que para mim tá muito difícil, porque os retornos vêm em foto e a gente sabe que eles precisam de um preparo para realizar as atividades e as fotos não me mostram nada, né? Às vezes olhando bem de pertinho eu identifico a criança, mas aí depois mistura aquelas fotos no celular, eu não posso apagar porque daí eu não sei quem é o fulano, quem é o ciclano. Por foto não consigo identificar a fisionomia, né? Saber quem é cada criança, enfim. Mas enquanto dentro... Ai, meu cachorro tá latindo, gente, porque a minha mãe saiu e ele... Espero que não atrapalhe. Enquanto dentro da sala de aula a gente consegue, sabe, identificar... fulano não tá sorrindo hoje, né? Se é sempre comunicativo, o que tem, o que tá acontecendo. Então eu consigo identificar essas questões, consigo fazer esses combinados, né? Foi muito engraçado esse início de ano. Tem um que é bem pequenininho. E aí eles... Foi assim que eu tinha liberado. Eu não sei o nome correto daquele brinquedo, gente. Mas eu chamo de trepa-trepa. Que é aquele que vai subindo, assim, que tem tipo um gradil, né? Que tem vários andares e eles vão subindo aquilo. Então, assim que eles chegam na escola, eu não deixo subir. Vou testar pra ver primeiro como é que eles estão. Aí depois eu deixo subindo devagarinho. E aí um deles disse assim... Eu tava um pouquinho longe dele, ele disse assim, prof, tu quer ver o que eu sei fazer? E eu disse assim pra ele, se é te pendurar só com as mãozinhas, eu não quero. E aí a Mitue, que ficou comigo esse ano, né? Ele disse que ele me olhou e começou a rir. Eu disse, não, a gente já vai identificando, assim, né? Tu já tem, tu já sabe, já prevê as coisas. É uma visão que a gente antecipa tudo, né? Gaveta aberta, não. Educação infantil é isso, tudo tem que antecipar. Às vezes, mas tem muito não, eu previno. Caneta, né? Caneta, tesoura, gaveta aberta, tudo isso a gente acaba cuidando na sala. E brinquedo, eu cuido muito brinquedo miúdo, tira, não deixa, sabe? Então tem todo um preparo, uma coisa, porque eu tenho que ter noção do que eles estão brincando ali. Eu não fico toda hora pegando na mãozinha deles para ver o que eles têm. Então, o que eu tenho que saber? O que eu tenho dentro da sala de aula? Onde está cada coisa? Então, por isso que eu sou chata com organização. Eles estão todos brincando naquele canto onde só tem brinquedos. Ok, né? Não tem pincéis ali, não tem tinta, não tá tudo tranquilo. Porque no primeiro dia de aula esse ano a gente resolveu deixar as tintas mais ao alcance deles, pincel, enfim, para já ir adaptando, né? Umas coisas mais expostas na sala. Pois então, acolhe um nas primeiras semanas, chora outro, acolhe outro, tá com dois às vezes no colo. Quando a gente descobre, eu também quero pintar, mas quer pintar o quê? Tem um sentado pintando o tatame. Pegou a tinta, pegou o pincel. Aí corre, limpa a criança, limpa o tatame. Então são histórias e coisas que vão ficando gravadas, assim, né? De um dia também tive um aluno meu ano passado que a gente sempre explica e fala e diz pra eles não saírem de perto da prof ou de perto dos pais, enfim, dos responsáveis. E a mãe de um aluninho chegou e o pessoal ia levar ele lá na recepção. Isso que era o pessoal da escola, imagina, né? E aí que a gente vê que eles realmente se apegam, que eles pegam afinidade. E eu disse, então tá, meu amor, tu vai lá que a mamãe tá te esperando. E ele não queria ir, ele se sentiu inseguro, aí eu tive que ir junto. Então são coisas que tu vê que tu realmente é um ser importante na vidinha desses pequenos, né? E
é muito gratificante, o retorno que a gente tem é gratificante. Hoje em dia a gente ouve, ai, tô com saudade, pois é, e como será, né? Como será o pós? Mas é isso, gente, eu trouxe um pouquinho dos materiais, um pouquinho da minha caminhada, já direto na educação infantil, que, né, ela não começou agora, teve o PIBID, tiveram estágios, enfim, mas aí isso demanda outros vídeos, tá? Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado e é isso. Grande beijo pra vocês, até a próxima, tchau, tchau, galera!